Boa noite, Eva. Boa noite. Eu estou aqui para perguntar para ti o que é essencial para você. É dentro de uma série que eles chamam Coisas Essenciais da Vida. E eu gostaria de saber para Eva Chu essa força, essa fortaleza, essa mulher que não para, venha pandemia, enfim, tudo que vier a acontecer, tu tá sempre à frente do teu tempo, né? Então, a gente que te observa sempre, eu que te observo desde os meus 17 anos, é muito especial estar aqui fazendo essa pergunta para ti. E mediando, intermediando, enfim, essa pergunta. Eva Chu, o que é essencial para você? Tem várias coisas que são essenciais para mim. Eu sou o que eu faço. Quer dizer, eu não considero que eu faço dança, e sim que eu sou dança, porque a minha vida foi totalmente regida pela dança, né? Todas as minhas escolhas de vida, de como viver, de onde viver, de o que escolher fazer, foram principalmente em relação ao meu trabalho, que eu não considero um trabalho, né? Eu considero que é a minha essência, né? Que é o que eu sou. Ao mesmo tempo, provavelmente pela minha história de vida e também pela maneira como eu fui criada, família para mim é essencial. Então, esses são os dois nortes que, por mais que eu tente contar histórias da minha vida, sempre eu vou ter que mencionar que tal escolha foi pela dança, e tal escolha foi pela família, e tal escolha foi pela dança, e outra pela família. E então isso foi se entremeando de uma maneira que não tem como pensar a Eva Chu eliminando essas duas coisas. Ao mesmo tempo, eu acho que as minhas escolhas de vida também têm uma coisa que provavelmente tem a ver com a história de vida que eu tenho, que é a liberdade de poder fazer essas escolhas, né? De eu ter a possibilidade de fazer as coisas que eu defini para mim que são essenciais. Então, desde muito pequena, coitados dos meus pais, principalmente meu pai, sofreu muito na minha mão porque eu tinha muito determinadas para mim as coisas que eram essenciais. E não adiantava querer me convencer a fazer outro, porque eu sabia exatamente o que eu queria fazer e escolhi maneiras que nem sempre foram as mais fáceis, caminhos que eu tive que lutar para conquistar, principalmente pensando que eu sou uma pessoa de idade, então a história da minha juventude é muito diferente da história de hoje. As conquistas que eu fiz foram em tempos muito mais cerceadores dessa liberdade, né? Mas que, porque eu sempre fui muito teimosa e muito fiel às coisas que eu penso e que são essenciais para mim, então eu acabei conseguindo fazer com que isto fosse a história da minha vida, mesmo sendo um caminho bem cheio de pedregulhos, espinhos, mas eu tenho certeza absoluta de que eu sou muito feliz e muito satisfeita com as coisas que eu conquistei, porque foram realmente coisas que eu trilhei dentro desse caminho que eu me impus, né? Que eu escolhi para mim, que é o essencial para mim. Que lindo isso! Tu sabe que tu inspiras as gerações, né? Muitas gerações, principalmente
de mulheres e de pessoas que criam com a dança, né? E até mostrando para a gente, né, como é que isso é viável, como é que isso é possível. E uma das coisas que eu sempre penso é que você nunca nos instruiu para que a gente fosse uma réplica sua, e sim que a gente conseguisse encontrar o nosso próprio caminho. Então, eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa disso, o quanto que, eu não sei se tu sabe quanto que tu inspira nós mulheres e nós pessoas criadoras a nos autorizarmos a criar. Eu não sei se qual é a dimensão da tua percepção em relação a isso. Hoje mesmo, numa aula, eu estava contando para os meus alunos que eu fui criada dentro da dança clássica, dentro de parâmetros muito fechados de dança, né? E que, num dado momento, me deixaram extremamente insatisfeita. Eu queria dançar, mas eu não queria aquela dança. E naquela época era muito difícil saber que caminhos se podia tomar dentro disso. Muito jovem, eu tive a sorte de participar do primeiro congresso de dança brasileiro e descobri que existia uma coisa chamada dança moderna e que me pareceu que tinha uma liberdade que a dança clássica não me dava e não me permitia. E que para mim parecia que era isso que eu estava brigando tanto com a dança, que eu queria uma dança, eu queria dançar, mas eu queria uma dança que me permitisse dançar o meu eu, e não aquela forma rígida que vinha sendo estabelecida. É muito engraçado porque eu cheguei num patamar na dança clássica muito difícil para aquela época, que era chegar a uma grande companhia nos Estados Unidos, um grande centro de referência, saída de uma cidade onde eu estudei com uma professora que nem os nomes dos passos sabia direito. Então, essa minha revolta foi uma coisa avassaladora, porque meu pai fez um sacrifício de me mandar para os Estados Unidos para eu poder fazer a minha carreira e, de repente, eu escolhi romper com aquilo e queria fazer outra coisa. Conforme eu fui descobrindo o que era essa tal da dança moderna, eu fui descobrindo que ela tinha exatamente aquilo que eu buscava, que ela me dava liberdade para ser eu mesma criadora e para eu falar de coisas que me interessavam através dessa dança, e não de príncipes, fadas. Esse processo de rompimento foi muito grande, eu tive que romper com tudo e não tinha em Porto Alegre nada de dança moderna. Eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a explorar por aqui, eu fui para a Argentina, para lugares mais próximos que podiam me dar subsídios e que tinham professores que já estavam trilhando esses caminhos, e aprendi o suficiente para vir fazer uma experiência que eu chamei de laboratório de dança, onde eu comecei a experimentar essa liberdade de ser criadora e de falar de coisas que me interessavam. Coisas que me interessavam sempre tinham a ver com o meu meio ambiente, com o meu environment. Obviamente, eu fui ficando muito feminista. Não só feminista, mas a minha dança começou a ser extremamente política e filosófica, porque ela tinha um posicionamento. E é uma coisa que eu faço até hoje, e na verdade eu estou ficando mais feminina no meu approach, na minha forma de me comunicar, né? E ao mesmo tempo, tu diz que eu sou uma porta-voz de alguma coisa. Na verdade, para mim isso é muito natural, porque eu sou quem eu sou. Toda essa coisa que eu faço, as aulas que eu dou,
as obras que eu crio, todas elas estão envolvidas exatamente no mesmo caldeirão, né? Elas têm todas a mesma linguagem. A minha relação com a minha família também, né? É exatamente igual, as mesmas lutas, os mesmos posicionamentos. Então, por isso eu comecei a fala te dizendo assim, que eu não consigo separar quem eu sou daquilo que eu faço, né? Porque todas as coisas que estão em torno desse meu eu são o meu eu, né? Eu não tenho um trabalho que eu vou fazer, eu não tenho uma família que eu vou cuidar. Tudo isso faz parte de quem eu sou como essência. Eu sou isto. E não me interessa ser outra coisa ou ser mais, sabe? Eu não tenho mais aspirações a outras coisas. Eu tenho aspirações a cada dia melhorar mais. Então, eu sou uma pessoa que continua estudando, continuo lendo, continuo tentando estar relacionada com o meu mundo e o meu meio ambiente e o meu tempo, a minha época. É muito fácil tu te dar conta que tu envelheceu e que as tuas ideias são antigas, né? Que tu ficaram velhas. Se tu não conseguir manter essa conexão constante com esse mundo, ainda assim existe uma defasagem. Às vezes eu digo para os meus alunos, no dia que nós entramos em quarentena, eu entrei direto no mundo virtual. No dia seguinte, eu estava dando aula no computador. É muito difícil para mim? Sim, porque eu sou uma pessoa que via a televisão nascer, sabe? Quando a minha infância foi com rádio. Então, todas essas coisas poderiam ser monstros na minha vida. Ainda mais que eu nunca fui uma pessoa nem tecnológica, nem da área das exatas, nada dessas coisas nunca me interessou. Eu sou absolutamente da filosofia, da história, né? E sou uma contadora de histórias, adoro contar histórias. Então, tudo isso faz parte desse caldeirão. E aí é muito fácil, de repente, tu olhar e dizer, nossa, eu realmente envelheci. Eu envelheci, mas eu acho que eu amadureci mais do que envelheci. Porque, como eu estou sempre em contato, me relacionando com gente jovem, eu vejo quais são as dificuldades e as ansiedades deles e é muito fácil me conectar. Claro que muitas vezes existem choques de realidade, principalmente com os filhos, né? Em que tu tem que ir buscando uma adaptação para entender os processos deles, porque não são os que tu viveu, né? Os que tu vivenciou eram muito diferentes. Eu tinha que conquistar a possibilidade de não querer ter um emprego público, um salário fixo, e dar um jeito de me bastar com a minha arte numa época em que não existiam editais, não existiam verbas públicas, não existia nada. Tu te virava, tu fazia de alguma maneira. Então, é diferente, mas ao mesmo tempo eu tento estar sempre conectada de alguma maneira com esses pensamentos mais atuais, né? Porque as lutas que eu proponho não são nada atuais, né? A condição feminina de abuso, de desvalorização, de uma série de questões femininas, isso sempre existiu, né? E foi pior, nós estamos avançando. Eu vejo avanços, né? Não vejo avanços, por exemplo, na condição humana, não vejo avanços em questões políticas, é uma outra história, mas vejo muitos avanços nessas lutas que a gente vem fazendo, vem travando há tantos e tantos anos e que tem se modificado muito lentamente.
Eu acho que devido à condição humana, de que o ser humano só pensa em poder, ele é hiperindividualista, ele só pensa coitado do outro se fizer efeito nele, senão ele nem enxerga. Eu me lembro que logo que eu fui morar em Nova York, com 16 anos, a coisa que mais me chocou de tudo foi ver um cara cair na rua e as pessoas desviarem ou passarem por cima, não quererem se envolver naquilo que estava acontecendo ali, porque era perigoso, porque ficavam na mira da polícia, uma série de questões que não tinham nada a ver com Porto Alegre, que eu saí, que era um buraquinho no fim do mundo, né? E hoje eu vejo isso tão natural no mundo todo, acontece na vilazinha lá onde Judas perdeu as botas. Uma vez eu fui visitar a casa onde nasceu uma tia minha, que era brasileira e que não foi imigrante como nós. Quem foi imigrante foram os antepassados dela, né? E tinha uma cidade que se chamava Onde Judas Perdeu as Botas. Então, ela morava depois. Era muito engraçado. Então, a gente brincava muito com essa fala, né? Que é uma coisa, acho que muito gaúcha, né? Mas eu vejo que, claro que a televisão, todo mundo virtual, fez com que o mundo se aproximasse tanto que ele virasse o nosso quintal, né? Tudo está aqui do lado, qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, tu fica sabendo na hora. A internet passa o tempo todo te bombardeando com tudo que está acontecendo em tudo quanto é lugar. Então, eu acho que tem duas maneiras de tu te relacionar com esse mundo. Uma é te tornar permeável a tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, e é um sofrimento, mas é fundamental saber o que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo, conectar isso com história, porque as pessoas estão esquecendo o que já aconteceu, né? Ou tu vira aquele americano daquela época que pulava por cima de um cara que morreu no meio da rua, em vez de tentar ajudar e chamar uma ambulância, né? Claro que não existia telefone celular para tu chamar, as coisas eram bem mais complexas, né? Mas isso também mudou muito, né? Hoje a gente está o tempo todo conectado. Então, a gente tem que lidar com um excesso de informações, que eu achei em Nova York um excesso de informações na época e que me fez sentir muita culpa quando eu não fazia alguma coisa, porque parecia que eu estava perdendo o mundo, sabe? Hoje isso é constante, não tem como a gente se livrar disso e, ao mesmo tempo, não deixar isso nos influenciar de alguma maneira, né? Então, a gente vai sentindo que a gente cada vez conhece mais, mas a gente sabe menos, porque a gente tem menos condições de fazer efeitos, né? De modificar as coisas. Então, a gente realmente tem que se contentar em tentar criar uma rede em que tu mexe com com dois, com meia dúzia e espera que eles reproduzam isso com outras meia dúzias e que isso cresça e se torne um mundo. Porque, senão, esse excesso de conhecimentos vai nos soterrar, né? Então, para não nos deixar congelados, né? Para não nos mumificar, é muito importante que a gente tente fazer algum efeito
e mesmo que em muito pouca gente, mas espere que isso se reproduza de maneira que crie volume, né? Mas é muito difícil a gente não perceber que não é todo mundo que recebe essas informações dessa maneira, né? Tanto que nós estamos vivendo num mundo de ódio, né? Em que é uma tristeza, eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Quando eu começo a ver o noticiário e a ver as coisas que estão acontecendo, eu começo a pensar, ainda bem que meus pais já não estão aqui, como que eles iam poder se relacionar com isto que virou o mundo? Porque eles saíram de uma guerra em que eles perderam tudo, mas existia aquele sonho americano. Então, eles tinham um ideal de mundo que hoje não tem mais como ter, né? Então, a gente não tem mais esse ideal que a gente acha que é alcançável, que é atingível, né? E quem se ilude com esse ideal é justamente essa parcela da população mundial que acredita que o dinheiro é que manda e que ele é o poder e que ele é a salvação. Quando a gente sabe que ele, em vez de ser a salvação, é a nossa derrota, né? Porque é a derrota da nossa humanidade. A gente esquece justamente desse conceito fundamental. O que nos torna diferentes de um animal ou de qualquer objeto, ou de um mineral, de qualquer outra coisa. Por que nós somos criadores? Por que nós estamos... nós fizemos as evoluções que o mundo fez? Por que nós somos capazes de fazer mudanças, sejam para o bem ou para o mal? Arte baseada na humanidade, né? No momento em que a gente é capaz de criar filosofia, isso significa que a gente é capaz de criar pensando em quem a gente é e se sensibilizando com o nosso entorno, né? Então, é fundamental que a gente mantenha justamente essa essência que nos faz diferentes do resto, né? Senão, se a gente só pensar na nossa capacidade de criar tecnologia, de fazer dinheiro, como que eu vou dizer, de fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de ter tudo. O que é ter tudo? Quando que ter faz com que alguém seja feliz? Quanto mais tu tem, mais tu quer ter, e assim tu vive eternamente infeliz, né? Então, a gente precisa compreender que a essência de ser humano é ser sensível e não ter poder, e não adquirir coisas, né? Adquirir mais sensibilidade, mais carinho, mais amor, mais afeto, mais amizade, isso faria com que nós crescêssemos e evoluíssemos como humanos, né? Nos preocuparmos com os outros é sermos humanos, porque é a condição humana pensar que por que um tem e o outro não, né? Como é que pode alguém ser feliz sabendo que tem o que o outro está precisando desesperadamente para sobreviver e acha o máximo porque tem, né? Essa coisa, eu acho que esse verbo ter é muito perigoso. Eu prefiro o verbo estar, que tem muito a ver conosco. Estar, ser, criar, Isso. né? Porque estar em criação, né? A dádiva que seria se as pessoas pudessem talvez experimentar um lugar de maior sensibilidade e, enfim, né? Eu acho que tem uma questão assim que eu falo muito para os meus alunos, é que as pessoas têm medo, né? Elas são cheias de medo. Elas têm medo de tudo. Elas têm medo de se jogar na vida e de derrotas,
quando que uma derrota, sabe? Tem uma música muito antiga de um cara que se joga do viaduto do chá e não morre, e ele diz: caí, não morri, mas me levantei, né? Então, o importante é se levantar. Quanto tu aprendeu nessa derrota, sabe? Para não repeti-la, né? Por isso é fundamental conhecer história, né? A negação que hoje estão tentando fazer da história é muito perigosa, porque é o mesmo que querer reinventar a roda, né? Já aconteceu, aprende com isso, né? Mas não tem jeito. Claro que tem novas lutas que vão surgindo, porque a gente não se dá conta. Eu sempre falo que preconceito, racismo, todas as questões que hoje estão muito latentes, elas estão em todos nós, porque nós somos educados dessa maneira. A humanidade nos criou dessa maneira, né? A história nos criou dessa maneira. Então, se livrar não é uma coisa assim que tu estala os dedos e acabou, né? Essa luta que eu falo do feminismo, ela é antiga. Quando a primeira sufragista se rebelou, foi um escândalo, elas foram parar na cadeia, porque como elas ousaram dizer que uma mulher podia alguma coisa. Então, pensar que tem, claro que tem muitas outras lutas a serem feitas, muitas, não é só essas que a gente está falando, né? Machismo, todas essas coisas sempre existiram, a gente está aprendendo a se livrar delas, né? Aos pouquinhos, porque quando a gente se dá conta, a gente tem que passar o tempo todo se policiando, até mesmo em palavras que a gente fala que para nós, a gente nem pensa o significado e de repente se dá conta, meu Deus, esse significado vem dali, da história, sabe? E aí tu passa a tentar encontrar uma maneira de não usar mais aquela palavra. É um processo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É uma batalha, é uma luta que todos temos que fazer, né? E não é uma luta só dos negros, só dos gays, só dos não sei o quê. É uma luta de todos nós, porque nós temos isso arraigado, né? A gente tem que ir aprendendo a depurar essas coisas e a se dar conta o que veio culturalmente parar em mim que faz parte disso. E aí tentar se livrar, né? Então, são processos muito maiores do que simplesmente dizer, ah, tu é isso, tu é aquilo. Não, a gente é o que a gente quer ser. E aí a gente vai tirando e tentando despir, limpar, né? Essas coisas que nos impuseram culturalmente, né? Na nossa educação, na nossa formação, e que são milenares, né? Elas são seculares, na verdade. Nós estamos no século XXI. Agora que nós estamos começando algumas das lutas. Algumas começaram no final do século XX, outras estão começando no século XXI. Então, pensa quanto tempo a gente levou para se dar conta de que essas coisas existem. Então, os processos nunca são imediatos, né? São lutas que a gente tem que aprender a fazer e aí desenvolvendo. E, se Deus quiser, nossos descendentes vão vir melhores, né? Eu vejo, eu tenho 4 netos pequenos e eles estão sendo educados muito diferente, né? Tentando fazer com que eles não tenham nada dessas questões que hoje a gente já reconhece, mas que quando eles forem adultos vão aparecer outras também, né? E que vão ser novas lutas, e eu acho que a gente tem que estar sempre lutando. Por isso, eu digo, quanto maior o conhecimento, eu sempre dizia que só é feliz quem é ignorante, né? Que quanto mais tu sabe, mais infeliz tu é. Porque é muito difícil tu ser feliz
enxergando o mundo em que tu vive. Claro que é muito fácil tu ser feliz se tu sabe que tu é íntegro, né? E se tu tenta viver de acordo com essa integridade. Mas isso não faz com que tu não enxergue que o mundo é podre, que o mundo precisa de uma depuração, né? Mas isso é culpa do próprio ser humano. Então, a questão é quanto tempo nós vamos levar para educar um número grande o suficiente da população do mundo para que eles consigam fazer grandes transformações. Uau! Eu acho que é isso. É muita, é um aprendizado, né? Tudo isso que tu fala, porque me remete a uma ausência de sensibilidade e a falta de capacidade da pessoa olhar para o lado e de perceber esse processo mesmo, essa lentidão, esse talvez retorno a algumas questões, mas é muito bom te ouvir falar que tu percebe uma certa evolução, porque tem coisas que já foram bem piores, assim como tem coisas que já foram bem melhores, né? Porque a gente vivenciou. Sim, sim. Não existe uma linearidade, isso Não. é fato, e não existe trabalho e serviço feito. Eu acho que a gente tem que estar sempre reiterando. Não pode parar nunca, não pode parar nunca, porque é muito fácil esquecer, muito fácil. Principalmente se tu tirar da tua visão. Se tu não enxerga, não existe. Nossa. Não é bem assim, né? Não. Então, tem que estar o tempo todo, né? Fazendo essas luzinhas piscarem. Então, das coisas essenciais da vida, eu tive o privilégio de ter um encontro contigo hoje. Para mim é bastante essencial ter te conhecido e ter dançado uma coreografia chamada Mulher Objeto de Cama e Mesa quando tinha 18, 19 anos, na faculdade de dança, e depois ter te reencontrado, ter dançado algumas coisas de repertório e também de criação tua, né? E é um presente carregar isso assim, no legado dos meus movimentos, das minhas lembranças mais sutis e das mais práticas também, sabe? Aula de composição coreográfica, a Eva também foi minha professora de composição coreográfica, então tem muitas camadas, assim, quando eu te enxergo e agora te ouvindo, e que bom que a gente está sempre também se reinventando. Assim, eu estou falando em termos de relação, né? E que lindo isso, porque espero que as pessoas possam sempre conseguir reinventar suas relações, porque é muito fácil também tu abandonar, tu dizer, Sim. não, isso não, é que nem esse processo que tu estava falando, nossa, se eu estou atento ao meu instante, né, e eu vejo como a tua obra coreográfica, ela se reinventa e ela não data, sabe? É uma coisa muito interessante, ela é dinâmica, ela se forma agora. Eu me lembro a coreografia que você fez lá para São Paulo, Companhia de Dança, lá naquele projeto, há 2 anos atrás, se não me engano. Então, são coisas muito atuais e não estou falando só de temática, estou falando esteticamente, o que aparece, sabe? E como isso vai se moldando de novo. É uma inspiração, Eva, só te digo isso. A Bom, muito força obrigada. é uma inspiração. Tu sabe que eu sou aquariana, então é muito fácil a gente esquecer que precisa entrar em contato às vezes. Então, eu, por exemplo, eu tenho alguns amigos pelo mundo que a gente deixa de se falar muitos anos. Quando se encontra, é como se a gente tivesse se encontrado ontem, né? Porque, para mim, essa relação sensível é muito mais fundamental do que saber o que tu fez nos últimos 10 anos, e sim como que tu me encontra. E eu acho que é isso, nós temos esses encontros muito especiais, assim, porque tem um afeto, tem uma coisa sensível que a gente
cruzou num momento da vida e que toda vez que a gente se encontra, ele se reacende, né? Ele está ali palpitando sempre. É mesmo. Ele não se acaba porque a gente não se viu. Não, é verdade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer conversar contigo principalmente e com quem quiser assistir Né? essa E nossa conversa. a difusão cultural lá da URGS, né? Eles sempre estão tentando promover essa aproximação para que as pessoas da comunidade conheçam o que os artistas pensam, o que move os artistas, que força é essa, e para que isso inspire o mundo, né? As pessoas talvez que não consigam chegar, talvez nesse pensamento das pessoas que fazem arte, né? Elas só veem às vezes o produto pronto. Sim, sim. E isso é bem importante. Eu vejo assim, eu tenho tipos de alunos muito diferentes, né? Assim como tu tem na universidade. E às vezes eu trabalho com gente que não consegue nem ao menos ter a liberdade de se soltar no chão deitado, né? Tem medo de se mover, coloca bloqueios de todas as espécies. Então, poder fazer eles entenderem que se mover, criar, falar com o seu corpo ou com a voz ou com o que quiser, né? É fundamental, faz parte de limpar sua alma, né? De abrir sua alma, de trocar com os outros, né? Eu acho que é isso, eu acho que é bem essa palavra, de abrir a alma, né? Para poder trocar sensibilidade, senão fica trocando imagem, né? E a imagem não é nada. Eu vou te mandar um abraço. Outra. Um beijo, querida. Um Muito beijo. obrigada.